Olá, querido, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui, ó, ao vivo já no Instagram e no Facebook. Aliás, só no Facebook. No Instagram ainda não. Mas já já nós vamos estar entrando aí no Facebook, tá ok? Ainda não entrou aqui no Instagram, por quê? Entrou. Então nós vamos lá. Agora eu vou ver aqui no Facebook. Tá boa a imagem aí, pessoal? O som. Vamos ver se tá tranquilo pra gente conseguir. É, vamos ver se a gente consegue uma, uma boa imagem e um bom som. Bom, tô vendo aqui que o som tá razoável, ok? O som tá razoável. E agora nós vamos partir aqui para o Instagram também. Deixa eu só colocar aqui, me posicionar. Para compartilhar com você aí, ok? Pera aí, pessoal. Quem tá entrando aí, vai mandando oi. Vai mandando oi, vai mandando comentário. Por enquanto não tem nenhum comentário aqui. Por enquanto não tem nenhum comentário aqui. Vamos avançar, tá? Hoje nós vamos estudar sobre a inspiração das escrituras. Vamos estudar sobre a inspiração das escrituras. Vai ter uma pessoa já conosco para a gente poder avançar aqui, tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Esse momento é um momento que a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque é onde eu estou compartilhando com as pessoas sobre o nosso vídeo. Infelizmente, a gente ainda não está nesse nível de o algoritmo ele enviar para as pessoas e tornar esse vídeo relevante. Mas se você me ajudar, nós vamos conseguir, tá? Conseguir. Em nome de Jesus. Deixa eu só mandar aqui um áudio aqui. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu amigo, minha amiga. Olha, estamos ao vivo aqui agora. É só clicar nesse link aqui para você participar de um estudo bíblico muito abençoado para a tua vida. Um abraço. Clicando aqui e mandando alguns, né, aqui, mais pessoas. Olá, querido pastor. Olá, querida pastora. Estamos aqui, ó, já ao vivo. É só clicar no link aí, tá? Agora fiquei rouco, não sei porquê. Uma rouquidão agora aqui. Mais pessoas. Mais pessoas. Vamos lá. Mais aqui no grupo. Ok? Olá, querido. Estou ao vivo aqui, tá? No Instagram. Perdão, ainda no Instagram não. Mas no Facebook. Estudo Bíblico. Pastor Ronaldo. Deus abençoe, Pastor Ronaldo. Deus abençoe sua vida. Vai comentando aí, Pastor Ronaldo. Vamos entrar no estudo daqui a pouco. Deus abençoe sua vida. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mais. Aqui, ó. Meu querido, graça e paz, olha, estamos aqui ao vivo, aqui, ó, no Facebook, é só clicar no link. E se a gente hoje é sábado, se a gente consegue um maior número de participantes, maior número de participantes aqui, ok? Vamos ver se a gente consegue
participante. Olá, pastores da Quadeg, pastora, estou ao vivo aqui, tá? No Facebook, é só clicar no link para participar. Pastor Ronaldo já está ali, lá de Búzios. Prazer tê-lo conosco. Sempre um prazer, sempre uma honra, sempre um privilégio. Okay? Mandar para esse grupo aqui, ó, que é um curso de oratória. Olá, querido, vamos lá. Olha aqui, ó. Estou ao vivo no Facebook, tá? Só clicar no link aqui. Mas quem? Que pastor, por enquanto só o pastor Ronaldo. Agora, pessoal, eu vou lá pro Instagram, tá? Pronto, agora com a mão livre, eu estou aqui no Instagram, também no Facebook. Então, você que está aí comigo, vamos avançar nesse estudo da palavra de Deus. Eu coloquei mais uma luz aqui para ver se a gente consegue ter uma qualidade melhor de iluminação. Vamos ver se a gente conseguiu essa proeza aqui, né, de iluminação. Maravilha. Estudo bíblico. Hoje estou rouco, hein? Estudo bíblico diário. Estudo bíblico diário. Todos os dias, no Facebook, no Instagram, eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Nós vamos nos aprofundar na Bíblia, nós vamos aprofundar na palavra. Você que gosta da palavra, você que não vai ficar aí refém dessas heresias, refém dessas berrações que está por aí, de coisas que estão chamando de igreja, mas não são. Você vai entrar agora, meu querido, para aprender a palavra de Deus. Você que está no Instagram, você que está no Facebook, e nós vamos estudar junto. Você pode estar trabalhando, botar teu celular no cantinho e continuar fazendo o seu trabalho, sem problema. Quando você quiser lá dar um comentário, você vai lá dar um comentário. Você não aparece mesmo. Então seria muito importante que, pastor, estou ocupado aqui escrevendo alguma coisa. Eu estou aqui lavando louça, eu estou varrendo a casa. Gente, não tem problema. Põe o teu celular no canto, você só vai ouvir. Não precisa ficar me vendo o tempo todo. Você vai só ouvir, tá bom? Então você está aí trabalhando, está fazendo o seu trabalho, está fazendo suas atividades. Põe o teu celular no canto. De vez em quando você dá uma olhadinha. Mas eu acho que nós precisamos remir o tempo como a Bíblia fala em Efésios. Porque os dias são maus. Então eu gosto muito, quando eu estou dirigindo, eu estou ouvindo um podcast, eu estou ouvindo uma palavra, eu estou vendo um vídeo, entendeu? Quando eu estou andando, caminhando, eu boto no fone do ouvido, eu fico ouvindo a palavra. Então nós precisamos aproveitar o tempo. Então todo o tempo é precioso. Então todo o tempo é precioso. Tá bom? Você que está com tempo assim para escrever e para pegar a Bíblia, eu sugiro que você pegue a tua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta e nós vamos estudar junto a palavra de Deus. Bom, Escrituras, inspiração das Escrituras. A pergunta que fazem, a pergunta que não quer calar, é possível que haja uma religião divina sem uma literatura inspirada? É possível que haja uma religião divina sem uma literatura? Vamos pensar direitinho. Será que tem como uma religião não ter um livro para nortear aquela religião? A gente sabe que, podia citar aqui, mas não vou citar, várias religiões aqui no Brasil que eles não têm a Bíblia como um livro de fé e de prática, mas eles têm um livro que seja para que norteiam aquilo que eles praticam.
por uma religião, ele não tem como estudar sobre aquela religião se não tiver um livro, se não tiver algo que ele pegue, algo que ele siga. Nós, os cristãos, seguimos Deus através da Bíblia. Não tem como seguir Deus, não tem como seguir Deus, não tem como ser um seguidor de Cristo sem conhecer aquilo que ele está nos ordenando, aquilo que ele está mandando. Então não é possível uma religião divina sem uma literatura inspirada. O professor francês L. Patton observa: se o simples testemunho histórico prova que Jesus operou milagres, pronunciou profecias e proclamou sua divindade, se pode ser demonstrado que ele foi crucificado para redimir os pecadores e que foi ressuscitado dentre os mortos e que fez com que o destino dos homens dependesse de aceitá-lo como o seu Salvador, então, sejam inspirados ou não os registros daqueles que descuidar de tão grande salvação. Isso aqui foi o comentário de um professor, um professor francês, que falou sobre isso. Então, vamos aqui tentar esmiuçar o que ele falou. Bom, seria inconveniente, já que nós temos o testemunho do próprio histórico. Vamos supor que a pessoa não creia que Jesus é divino. Vamos supor que a pessoa não crê que Jesus é divino, que Jesus é Deus, que Jesus veio do céu, que Jesus voltou para o céu e que ele vai vir buscar a igreja. Vamos supor que a pessoa não crê nada disso. Mas a pessoa, por mais incrédula e ateu que ela seja, se ela for uma pessoa inteligente e estudada, ela vai ter que admitir que Jesus existiu de verdade. Pode até a pessoa não admitir a divindade ou a deidade de Cristo, mas ele tem que admitir uma coisa: Jesus andou por essa terra, Jesus existiu, Jesus fez milagres, Jesus ensinou coisas maravilhosas. A pessoa não pode deixar de duvidar disso. Ele não pode duvidar disso, ele tem que crer, porque é história, está registrado, não só na Bíblia, tá bom? Mas está no Alcorão também. Está no Alcorão. E está em outros livros. Está na Taná, está nos livros históricos de Israel, está em todos os lugares. Está provado que Jesus andou aqui na terra. Então, olha que coisa interessante. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, para a gente começar bem hoje o nosso estudo de hoje. Vai comentando e compartilhando, para começar bem. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia nos fala sobre isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. Literalmente, é dada pelo sopro de Deus. Tá? Isso já foi falado aqui por Paulo. Então, Paulo diz que a Escritura, toda a Escritura é inspirada. E quando ele fala da Escritura, gente, é importante que a gente não seja hipócritas de admitir que quando ele está falando de Escritura, ele está falando do Antigo Testamento. Porque não existia Novo Testamento ainda quando ele disse isso. Quando Paulo disse isso, não existia nada escrito no Novo Testamento.
Aliás, Jesus viveu no Antigo Testamento. Isso é um fato importante que você precisa saber. Jesus não viveu no Novo Testamento. Ele viveu no Antigo Testamento. Que coisa interessante. Por que Jesus viveu no Antigo Testamento e não no Novo? Porque o Novo Testamento nós só podemos contar da morte e da ressurreição de Jesus em diante. Jesus viveu na época do Antigo Testamento, aonde a lei era vigorada, onde o templo existia, onde os sacrifícios eram feitos, realizados, onde todos os rituais judaicos eram feitos. Então Jesus viveu dentro desta época do Antigo Testamento. Então, quando Paulo falou toda a escritura é divinamente inspirada, ele está falando da escritura do Antigo Testamento, porque não havia Novo Testamento, e o Novo Testamento, o primeiro escritor, eu já disse isso em aulas passadas, eu vou repetir, o primeiro escritor do Novo Testamento foi apóstolo Paulo. Se você for ler, estudar em Bíblias de estudos, se você for ler, estudar em Bíblia de estudo, você vai chegar à maravilhosa conclusão de que Paulo escreveu, foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Isso é um fato importantíssimo. O pastor tem como provar isso? O senhor tem como mostrar isso em algum lugar? Bom, se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai ver isso. Tá? Uma Bíblia de estudo qualquer. Você vai ver que cada livro que começa, cada livro, cada carta, cada epístola, cada evangelho, você vai ver a data lá, aproximadamente 56 anos depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo. Então essa é a data mais ou menos que, na verdade, foi escrito. E os escritores do Novo Testamento, eles já estavam velhos quando escreveram. Tá? Por exemplo, Mateus, Marcos e João já estavam velhos. Essa é a grande realidade. Eles não foram escrevendo a Bíblia na proporção que Jesus ia narrando e ia falando alguma coisa. Não. Eles, com certeza, eles guardaram aquilo, né? E foram escreveram depois de muitos anos. Será que você não consegue contar uma história de 40 anos passados? Ainda mais que foi muito marcante na sua vida? Você consegue. Então, qualquer pessoa consegue, ainda mais quando é inspirada por Deus. Entendeu? Então, a pessoa consegue, ele consegue ter, tá? Inspirado por Deus, ele consegue narrar um fato que aconteceu há anos atrás. E através desses estudos, através de um contando de uma forma, outro de outra, por exemplo, você vai ver que Mateus conta sobre vários fatos de forma diferente de Marcos e de Lucas e João, porque cada um tinha um estilo literário diferente do outro. Tá bom? Mas toda a escritura é divinamente inspirada. É claro, observação aqui, que você tem que entender que o Antigo Testamento, algumas coisas não passaram por novo, algumas coisas. Entendeu? Então, vamos supor, sacrifício de animais, não tem mais na Nova Aliança. O que mais que a gente pode falar que não existe mais no Novo Testamento? Tá? Alguns ritos, algumas festas, por exemplo, que algumas igrejas ainda insistem em realizar, algumas festas, né, festas judaicas, que não é para nós.
nós, por exemplo, a obrigatoriedade do dízimo, que não é para nós, embora o dízimo é bíblico, mas ele deixou de ser uma obrigação para ser voluntário. Então tem muita gente que quer acabar com o dízimo, achando que o dízimo não é para a nossa vida hoje, mas o dízimo continua na Bíblia. Paulo falou sobre ele, Jesus falou sobre o dízimo, sobre a contribuição. Só que nós temos que entender que agora é por adoção, é louvor, é por adoração que nós entregamos o dízimo. E não por uma obrigação de um pastor, de uma igreja. E também entender aquela questão lá do devorador. O devorador nunca foi demônio, e eu sei disso, não adianta tentar me ensinar isso, que eu já sei, todo mundo, os estudiosos da Bíblia sabem que o devorador, o migrador, o portador era realmente insetos, gafanhotos, claro que eram. Mas quem que mandou aqueles insetos? Deus. Deus mandou os insetos para destruir a lavoura daqueles que estavam sendo desleais a Deus. Essa que é a grande realidade. Hoje, o que nós podemos colocar como o devorador, migrador, portador, destruidor? É, às vezes, a falta de habilidade, falta de inspiração que a pessoa não vai ter, porque ele não é fiel a Deus, então ele não vai ter inspiração, ele não vai ter motivação para fazer, para empreender, alguma coisa assim. Então, não que o demônio, o diabo seja o devorador, claro que não. Bom, olha o que Pedro também falou em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha o que a Bíblia fala quando Pedro disse: porque a profecia não foi antigamente produzida por vontade de homem algum, escreve Pedro, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Então, as profecias, a pregação, não foi feita por vontade de homem algum, mas esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Assim define o Herbester a inspiração, sobre a inspiração. A influência sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade divina sem mistura de erro, Ou seja, aproximadamente 40 homens escreveram a Bíblia. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. 39 livros no Antigo Testamento. 27 no Novo Testamento. É impossível, sem eles terem se conhecido, a maioria deles, terem se visto, terem conversado, viveram em época diferente. É impossível eles não terem tido, é impossível eles terem combinado alguma coisa. É impossível. Eles não combinaram nada, eles realmente foram inspirados por Deus, viveram em época diferente, pescadores, estadistas, agricultores. Na verdade, a voz não está ajudando aqui, gente. Hoje está difícil. Mas vamos tentar mais uns minutinhos aqui. Entendeu? Então, é impossível eles conseguirem essa proeza, porque tem gente que eu já vi falar aí pela internet, ou pessoalmente, que é fácil fazer um livro igual a Bíblia. É só juntar 40 pessoas e junta aí, se tranca no lugar e vão escrever a Bíblia fácil. Quero ver, meu amigo, você
escrever um livro com tanto detalhe geográfico como a Bíblia. Eu quero ver você escrever um livro com tanto detalhe científico igual a Bíblia. O cara vai ter que estudar muito, não é pouca coisa não, tá bom? Quem conhece, quem lê a Bíblia vai admitir que é impossível alguém escrever um livro comparado com a Bíblia. É impossível, tá? É impossível. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Bem como qualquer omissão. Assim escreveu William Evans. Ele escreveu o seguinte: a inspiração divina, como é definida por Paulo nesta passagem de 2 Timóteo 3,16, é a fonte de inspiração espiritual de Deus sobre os homens, capacitando-os a expressarem a verdade. É Deus falando pelos homens. E, por conseguinte, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. É como se o próprio Deus houvesse falado cada palavra do livro. As Escrituras são o resultado da divina inspiração espiritual. Da mesma maneira em que o falar humano é efetuado pela inspiração da vida ou da boca humana. Isso aqui é muito importante a gente estar falando para você entender o seguinte: querido, quer ser muito abençoado? Estou falando abençoado porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 13, ou versículo 3, melhor, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Mas quando você mergulha dentro do conhecimento da palavra, muda tudo. Você passa a saber coisas, entender coisas que você jamais entenderia. Amém ou não? Deu para entender? Bom, vamos pular aqui. Vamos aqui para... Já está terminando. Divina e não apenas humana. A Bíblia é divina. Por que não apenas humana? Porque ela tem uma parcela humana na Bíblia. Por exemplo, o papel. O papel quem criou? O homem. Quem fez o papel? O homem. A Bíblia, os primeiros escritos foram feitos em papiro e também pergaminho. O papiro, aonde vem a palavra papel, vem de uma planta aquática. E o pergaminho eram feitos também de casca de árvores, de plantas. Então, o pergaminho era um rolo que é feito de casca de árvore, tá? E aí veio o papel também. Papel que deriva a palavra papiro. Então, por isso que a Bíblia é também humana, porque ela teve participação humana. Deu para entender? Ela teve participação humana, não só uma participação divina. O modernista identifica a inspiração das Escrituras Sagradas com o mesmo esclarecimento espiritual e sabedoria de que foram dotados tais homens como Platão, Sócrates e outros gênios do mundo literário, filosófico e religioso. A inspiração, dessa forma, seria considerada apenas uma coisa puramente natural. Essa teoria rouba a palavra inspiração e todo o seu significado e não combina em absoluto com o caráter sobrenatural e único da Bíblia. Comparar a Bíblia ou comparar os escritores da Bíblia com Sócrates, Platão e tantos outros filósofos
é exatamente não compreender a profundidade que existe na Bíblia. A Bíblia é um livro profundo, de um conhecimento, de uma profundidade sobrenatural, além do nosso entendimento. A Bíblia é única e não comum. Não se pode comparar a Bíblia como um livro qualquer. Ela é única e não comum. Alguns confundem a inspiração com o esclarecimento. Uma pessoa muito bem esclarecida é uma coisa, e a pessoa inspirada é outra coisa. Então você tem que entender que inspiração é uma coisa, esclarecimento é outra. Tem gente que tem um poder de esclarecimento fantástico. Ele falou, a gente entende o que ele falou, ele explica um fato rápido, a gente consegue entender. Ele tem um poder de esclarecimento magnífico. Refere-se à influência do Espírito Santo, ou seja, a inspiração. Ela é a influência do Espírito Santo. Comum a todos os cristãos, influência que ajuda e compreende as coisas de Deus. Uma pessoa, ele pode ser uma pessoa muito inteligente e compreender e passar bem as coisas de Deus para outras pessoas. Ok? Isso é muito legal, muito importante que a gente fale aqui. Tá ok? Nós vamos deixar, eu estou com a voz um pouco ruim e não estou bem hoje, tá? Mas eu vou deixar talvez para amanhã ou domingo. Não é domingo. Deixar para amanhã ou segunda-feira a gente continuar aqui falando sobre as escrituras, sobre a inspiração da Bíblia. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês aí. Não vou continuar porque eu não estou conseguindo falar. Minha voz não está legal hoje. E a gente sabe que tem que usar a voz para poder transmitir. Tem que estar bem para poder ter uma melhor desenvoltura. Né? Quando a gente não está legal, não tem como. Tá bom? Beijo no seu coração. Deus abençoe a tua vida. E que possamos prosseguir, caminhar dentro desses padrões bíblicos que é a palavra de Deus. Ok? Grande abraço, beijo no coração, graça e paz.